Que bom estarmos aqui, queridos. Estou feliz. Último culto, né? Juntos. Último domingo do ano aí para cultuarmos a Deus juntos e eu estou muito feliz. Feliz porque toda virada de ano a gente faz uma análise, né? Daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, das sementes que estão germinando e daqui a pouco vai estar frutificando, porque estão crescendo. Eu sei que existem muitas coisas que você e eu semeamos nesse ano e a colheita é para o ano que vem, porque nós temos um tempo. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que existe um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas, debaixo dos céus na terra. Então tem coisas que você começou a semear agora. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é mais ou menos assim, ó. Às vezes as pessoas falam, pastor, foi só eu me posicionar em Deus, começou a ficar tudo ruim. Está tudo virando o contrário, tá... Quantos já passaram por isso? Na verdade, amados, é que esse tudo está ficando ruim, ainda são colheitas de um plantio antigo. Quando nós nos posicionamos segundo a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida, a semeadura daquilo que nós colocamos lá atrás, ao longo dos nossos dias e anos de existência, elas seguem dando frutos. À medida que você se aproxima da luz, as trevas têm que sair. Então existem colheitas que você tem tido hoje, que você está associando essas colheitas agora porque você se aproximou de Jesus. Não é uma realidade isso, é mentira de Satanás. Essas colheitas não têm a ver com o fato de você ter se aproximado de Deus. Essas colheitas fazem parte de plantios antigos. Agora, próximo de Jesus, daqui a pouco você vai começar a colher muita coisa nova e muita coisa boa. Quantos creem nisso? Deus tem algo melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para nós. Amém? Legal, último culto do ano. Eu sei que algumas pessoas, eles param na reta final. Sabe aquela questão, nada e morre na praia? Nós, às vezes, amados, estamos numa maratona e, às vezes, assim, já perto da linha de chegada, nós perdemos o gás e perdemos as forças. Muitas pessoas... Você se acompanha a televisão, né? Você vai ver nessas maratonas longas, muitas pessoas iniciam, mas elas não concluem. Por que elas não concluem? Porque falta fôlego, às vezes falta capacidade física, às vezes falta capacidade emocional. O físico até está bom, mas o emocional não deixa. Então, independente de qual seja as circunstâncias, física ou emocional, existem pessoas que elas não concluem. Perto da reta final, depois de ter corrido tanto, eles param. Então eu quero falar com você que ainda faltam 2 dias para terminarmos 2024. Nós não podemos parar aqui. Eu acredito que Deus ainda tem algo para você nesse ano. Eu vim para cá com essa convicção. Hoje de manhã eu estava meditando sobre esses textos que nós vamos compartilhar. Fiz uma bagunça com o Ministério de Música, pedi música. Eu estou que nem o cara que faz 3 gols, pede música no Fantástico no domingo. Pedi música para eles. No final a gente vai ter um tempo de oração juntos, porque... Eu acredito, queridos, que ainda nesse ano, sabe quanto tempo Deus precisa para salvar uma pessoa? Quanto tempo você acha que Deus precisa para salvar alguém? Deus salva pessoas em fração de segundos, queridos. Pessoas no leito de morte, sem nunca antes ter se dobrado à vontade de Deus. No último suspiro de vida, eles dizem, Senhor, eu te recebo, eu me arrependo. Deus precisa de fração de segundos, às vezes, para convencer um pecador de pecado, justiça e juízo. E, às vezes, as coisas que você tem buscado, esperado em Deus, como faltam só 2 dias para 2024, você já está falando em 2025. Semana que vem nós vamos falar sobre 2025. Ok? Mas basta cada dia o seu mal. Não pule para o ano seguinte se Deus ainda está operando nesse. Quantos acreditam que Deus ainda está operando? Quantos acreditam que Deus tem milagres para agora, para as nossas vidas? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nunca deixe de profetizar, esse é o título da mensagem. Nunca deixe de profetizar. Ezequiel capítulo 37, verso 7 em diante. Nunca deixe de profetizar. Vamos lá? Verso 7, Ezequiel 37. Está no telão, né? Mas estou escutando aí um
Folhear de Bíblias. Que som do céu, né, pastor? Amém, amém? Ó, Ezequiel está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Se você tiver com dificuldade de encontrar aí. Ok? Diz assim o verso 7, está no telão. Eu vou enfatizar de novo. Leia a Bíblia, tá? Você vai saber onde estão todos os livros. Você só vai fazer assim, ó. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Ok? Trabalhar um pouquinho esse texto. Antes, só queria, assim, pontuar algo para você. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia espírito escrito com E minúsculo, está falando do espírito humano. Ok? Todas as vezes que você encontrar na Bíblia espírito escrito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus está nos falando aqui, profetiza e profetiza o Espírito sobre ele, está falando do Espírito fôlego de vida, ok? Espírito e alma, Espírito humano, tá? Não está falando do Espírito Santo. É outra questão. É porque por muito eu já vi alguns pregadores ministrarem, né, que aqui era o Espírito de Deus e aqui é o Espírito humano mesmo, ok? Tendo dito isso, vamos trabalhar. Olha, de todas as forças e poderes, queridos, que nós podemos encontrar durante a nossa existência de vida na Terra, não existe nenhum poder e nenhuma força maior do que a palavra de Deus liberada sobre algo ou alguém. Às vezes, nós ficamos deslumbrados, né, com poderes, com às vezes, exércitos, com, às vezes, posições, nações. Às vezes declaramos, essa nação é muito poderosa, esse exército é muito poderoso, essa arma é muito eficaz. Deixa eu dizer algo para você. Eu quero começar trazendo a existência para as nossas vidas hoje, algo no nosso mundo espiritual. Aquilo que Deus nos declara, quando Ele fala aos Gálatas, Ele diz assim, olha, as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Não existe nenhum poder maior do que a palavra de Deus liberada sobre algo ou alguém. Nós precisamos entender, amados, que as nossas armas, aquilo que Deus está nos dando, elas são já, tem um sim em Jesus, se houver acordo com aquilo que Deus deseja operar. Nós, às vezes, buscamos todos os meios e formas e artifícios que nós podemos, porque nós somos humanos e também respeitamos e obedecemos a lei dos homens, mas eu quero dizer para você, sobre todas as coisas, a palavra final sempre vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós podemos buscar pessoas, podemos buscar profissionais, podemos colocar dinheiro em coisas. Quando você passa uma situação muito difícil, você vai buscar conselhos, depois dos conselhos, uma vez que eles não se realizaram, você vai então buscar advogados, e você vai para a primeira, segunda, terceira instância, daqui a pouco você está em Brasília, está no STF, você vai subindo, mas deixa eu dizer para você, basta uma palavra do Senhor sobre a nossa vida, e todas as coisas são colocadas em ordens, queridos. Pastor, o senhor está diminuindo os poderes e as autoridades que Deus colocou sobre a humanidade? Não, eu não estou, querido. A Bíblia nos ensina, inclusive, que nós devemos obedecer às leis de Deus e às leis dos homens. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje e dizer para você que, por muito, a igreja tem aprendido a andar somente naquilo que é físico e tem deixado de caminhar no sobrenatural. Pastor, por que nós não vemos mais as curas, os milagres? Por que não vemos mais as intervenções que nós assistimos tantas vezes na vida daqueles quando lemos a Bíblia? Por que não acontece mais como aconteceu na igreja de Atos? Por que não... Sabe por quê, queridos? Porque nós temos aprendido a nos apoiar naquilo que é natural.
E Deus está dizendo para mim e para você, não se conforme com aquilo que é físico. Não se conforme com aquilo que é natural, porque aquilo que eu estou fazendo, olhos não viram, ouvidos não ouviram, ainda não subiu ao coração de vocês, porque eu tenho muito mais para fazer do que aquilo que vocês têm pedido ou pensado. Existem coisas na sua e na minha vida, amados, que Deus ainda não se deu por desistido, não se deu por entregue. Deus está fazendo, Deus está operando, e se Deus está fazendo, e se Ele está respondendo, e se Ele está comprometido com aquilo que você colocou nas mãos dEle, você também não pode parar, porque às vezes nós colocamos coisas diante de Deus e temos Deus como se fosse nosso mordomo. Senhor, trabalha aí enquanto eu durmo, e a Tua palavra me ensina que aos que são seus, Senhor, o Senhor dá enquanto dorme. Nós podemos dormir e descansar, queridos, mas nós temos um papel fundamental naquilo que Deus ordena sobre as nossas vidas. Ezequiel está diante de um vale de ossos secos. E Deus pergunta para aquele profeta, poderão esses ossos reviverem, Ezequiel? Você já esteve diante de circunstâncias, ou está diante de circunstâncias e momentos assim na sua vida? Nós temos 2 dias ainda para brigar com isso. Onde você olha para as circunstâncias ao seu lado e você diz, Senhor, Tu sabes, eu já não sei mais. Eu não sei por que você está aqui. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como você está terminando o ano. Sabe, queridos, é um período de, assim, muita festa, né? Existe muita distração no nosso meio em períodos festivos. Nós, às vezes, nos aculturamos com o momento que nós estamos vivendo, baixamos a guarda, tomamos chumbada para todo lado. Porque nós achamos que enquanto nós estamos festando, Deus amarrou o diabo. Deixa eu dizer para você, ele está trabalhando com força. Pensa num cara que não tira férias e não pega folga. Mas nós não entendemos, amados, que Deus dá uma ordem para aquele profeta dizendo, cara, você tem que profetizar. Você tem que declarar a minha palavra. Você precisa declarar a minha vontade. Você está entendendo, Ezequiel? O que você está vendo, filho? Sabe, Ezequiel está diante de um quadro tão difícil, queridos, que quando Ezequiel olha para o contexto, ele fala, Senhor, eu vou responder aquilo que me vem, porque na verdade eu nunca estive diante de uma situação tão complexa como essa. Para mim, aos meus olhos, Senhor, é impossível. Em toda a minha existência, eu nunca participei, nunca vi algo igual. Mas, Senhor, Tu sabes se eles podem reviverem ou não. Tu sabes. Você já devolveu perguntas a Deus? Quando Deus te questiona de algo? Sabe qual é a questão, queridos, que nós precisamos aprender com Ezequiel nesse texto? Quando nós somos questionados por Deus e devolvemos a pergunta a Deus, nós precisamos estar preparados para aquilo que Ele vai requerer de nós. Porque Deus falou para Ezequiel, se sou eu quem sei se eles podem reviverem ou não, então estou dizendo para você, profetiza. Às vezes nós perguntamos para Deus, ou devolvemos perguntas para Deus de quando Ele nos questiona, mas nós não estamos dispostos a obedecer a sua ordem, depois de questionarmos Ele, quando Ele nos coloca algo nas mãos. Você está disposto? Disposta? Vou perguntar de novo para você acordar. Vocês estão dispostos, queridos? Faltam 2 dias. Deus está de olho na sua igreja. Não desista. A Bíblia nos fala de um rei chamado Jeoás. O exército assírio vinha contra ele. Deus envia um profeta para falar com aquele rei tinha 6 flechas na sua aljava. E o profeta diz assim, abre a janela, filho, abre a janela. Atire as flechas do Senhor, que são as flechas da vitória. E ele atirou 3 flechas. Deus manda o profeta dizer para ele o seguinte, olha, eu me desagradei do que você fez. Por quê, Senhor? Eu não atirei as flechas que o Senhor pediu, mas por que você parou antes da hora? Ainda faltam 2 dias. Por que você parou? Por que você desistiu? Por que você está jogando isso para ano que vem? Amados, a Bíblia nos fala de um homem que enriqueceu muito, e ele fez um grande celeiro, para poder angariar ainda muito mais do que aquilo que ele já tinha em mãos, e Deus falou assim, você é um tolo. Sequer você tem condição de saber se vai estar vivo amanhã. Por que você está jogando para 2025 algo que você ainda pode fazer agora, na presença de Deus, através da sua unção e do seu Espírito, através da palavra liberada de Deus sobre a sua vida? Nós temos família, queridos, nós temos saúde, nós temos finanças,
Nós temos sonhos, projetos, ministério, vocação, nós temos um chamado, existem tantas coisas que Deus colocou nas nossas mãos, mas eu sei que muitos de nós não temos profetizado sobre aquilo que Deus nos deu, porque nós entendemos que só o fato de estarmos no meio da igreja é o suficiente para cada um de nós. Ei, deixa eu dizer algo para você, Deus deseja que eu e você possamos ter uma posição nesse final de ano. Quantos anos você virou da mesma forma que os outros passados, mas nesse ano, queridos, tanto é que eu estou assim, eu estou uma flecha para acabar a ministração, porque nós vamos orar hoje. Eu mandei um monte de alvo de oração para a mídia lá, ela vai colocar um monte de alvo aqui, hoje nós vamos dobrar o nosso joelho nessa casa. Sabe por quê, queridos? Deus levantou a sua igreja para declarar a sua palavra. Profetiza, ó filho do homem. Como está o seu casamento? Seus filhos? Como estão os seus negócios? Ministério que Deus confiou nas suas mãos, por que você tem tanto medo de encarar aquilo que Deus deu a você? Ele não deu a mim, Ele deu a você, é em você que está a unção. Amados, igreja, Samuel entra na casa de Jessé, todos os filhos adornados, tomaram banho, estavam cheirosinhos, preparados para a bênção. Deus manda buscar o garoto que estava no meio do pasto sem tomar banho. E Deus falou assim, não é nenhum desses daí não. Esses caras são valentes, são bonitos, são legais. Jessé, você tem uns filhos cabeceira, mas cadê o menino que está no pasto? Busca ele para mim. A unção estava sobre Davi, amados, não estava sobre seus irmãos. Às vezes nós estamos no ministério, às vezes nós estamos dentro de casa, às vezes nós estamos no trabalho. Ei, deixa eu dizer para você, a unção está com você. Não está comigo. Eu não tenho condições de fazer aquilo que Deus confiou a você. Existe um dom liberado da boca de Deus, profetizado sobre a sua vida e a sua existência. Algo que Deus levantou você para ser e fazer. Você precisa sair de trás das malhadas, você precisa parar de se omitir, de se esconder. Esse é um ano de mudança, queridos. Nós podemos terminar diferente de como nós começamos. Não se omita. Quando você tiver que colocar algo, coloque. Não espere que ninguém fale antes de você. Porque se Deus deu a você a palavra, ela é para ser liberada. Às vezes nós lidamos com questões assim, queridos, somos argumentados a respeito de algo, nós ficamos quietinhos na surdina, esperando alguém fazer o comentário primeiro. Dependendo do que alguém vai comentar, então eu vou me pronunciar, porque agora eu já tenho a bola da vez de todos. Ei, deixa eu dizer para você, homens e mulheres que fazem diferença na terra, eles não esperam a palavra de homem algum, eles têm uma palavra que foi liberada sobre a vida deles diante de Deus, e diante de Deus eles se posicionam, e eles dizem, eis-me aqui, Senhor, é isso que eu tenho que dizer, é isso que eu vou falar, eu não negocio os seus princípios, o seu chamado, a sua vocação na minha vida. Deus nos deu uma unção, queridos. Às vezes as pessoas falam, pastor, parece tão fácil, o senhor está lá em cima. Minha casa que o diga. Eu nem vou falar que vocês só vê os tombos que eu tomo, não vê as pingas que eu só vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu levo, porque eu não bebo. Mas se eu bebesse, eu ia falar para você só vê as pingas que eu tomo. Não vê os tombos que eu levo. Queridos, a vida tem os seus desafios para todos. Todos os dias. Eu vi recentemente, o Medeiros enviou para mim, ele compartilhou comigo lá um stories do pastor André Fernandes, e ele estava falando a respeito de como é o ministério e o dia a dia na vida ministerial. E nós que estamos no ministério sabemos disso, queridos. Eu tenho que estar aqui em cima, mesmo que haja luto na minha casa. Queridos, eu sepultei meu pai. Durante o dia, à noite eu estava aqui ministrando. Eu sepultei minha avó. Lembra, amor? Saudosa vovó. À noite eu estava aqui ministrando. A gente sai de manhã, queridos, faz culto fúnebre. Volta para casa, troca de roupa, coloca uma roupa linda, vai apresentar uma criança. Vai fazer um casamento. Vai se alegrar com alguém. Sabe por quê? Porque existe um chamado. E eu não vou negociar o chamado com ninguém. Deus está dizendo, profetize. Então, quando as coisas estão ruins na minha casa, quando as coisas estão difíceis para mim, quando as coisas estão difíceis para você, você precisa olhar para esse vale, você precisa dizer, Senhor, segundo a tua ordem. É segundo a tua ordem.
Você precisa, eu preciso, a igreja precisa. Nós estamos vivendo dias onde a igreja tem se omitido de maneira individual. É interessante dizer isso, queridos, porque quando falamos a palavra igreja, nós pensamos no coletivo, mas existe uma omissão individual dentro de um coletivo existente. Omissão individual. Muitos de nós nos escondemos atrás do dom dos outros, atrás do fazer dos outros, atrás da posição dos outros. Eu não quero terminar o ano assim. Eu acredito que Deus fez muitas coisas, está fazendo muitas coisas esse ano. Quando nós olhamos para a história da comunidade, fizemos 5 aninhos, queridos. Quanta coisa linda acontecendo. Mas esse é um ano de uma virada de chave para muitos de nós. Existe um momento na vida da igreja, existe um momento na vida cristã de cada ser humano, de cada pessoa, que Deus separa os adultos das crianças. É hora de você entender quem você é nesse papel, quem que você é nesse processo. Você ainda é uma criança? Paulo está dizendo para nós como igreja, até quando eu vou dar leitinho para vocês? Será que toda a vida vai ser assim? Você saiu de um ministério, era um problema lá. O mesmo problema lá agora está aqui. Aí você sai daqui e vai para outra igreja, é o mesmo problema. Será que o problema está na igreja? Queridos, nós colocamos todo mundo numa vala comum, achamos que o problema está na religião. Deixa eu dizer algo, eu tenho aprendido isso ao longo dos anos. Eu faço leitura de pessoas porque nós lidamos com intervenções na vida de pessoas todos os dias. E eu sei os problemas que vocês davam lá, eu sei os problemas que vocês estão dando aqui, eu sei as alegrias que vocês estavam dando lá, eu sei as alegrias que vocês estão dando aqui. As mesmas alegrias e problemas lá são os mesmos aqui. Algo não mudou. Precisa mudar. Nós trocamos de roupa, mas não trocamos de coração. De tudo que você tem que me entregar, diz o Senhor, dá-me o teu coração, filho amado, filha minha, é o teu coração que eu quero, você tem que estar comprometido comigo, não com homens. A minha palavra está sobre você, eu liberei uma unção sobre a sua vida, eu te levantei como voz nas nações. Deus está fazendo, amados, Deus está nos dando autoridade para pisar a serpente e o escorpião, mas nós precisamos entender qual é o nosso papel nisso tudo. Saia da capa da omissão. Saia da meritocracia, viva o que Deus tem para você segundo a palavra que Ele já liberou. E está dizendo para você, filho do homem, profetiza. Você precisa profetizar. Ah, mas essa área, essa estação da minha vida está um caos. Profetiza. Nós vivemos caos, queridos. Nem todos os dias está sol para mim e para você. Mas mesmo nos dias nublados da vida, nós somos cristãos. E nós temos um chamado e uma vocação. Você e eu precisamos aprender a profetizar. É dentro desse contexto, queridos, de caos, que Ezequiel não está entendendo nada. Que ele está vendo algo que, segundo a mão humana, é impossível. É dentro desse contexto de impossibilidades que Deus está dizendo, filho, eu posso mudar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa deixar isso. Você precisa mudar de estação. Você precisa virar essa chave. Você precisa olhar para as pessoas diferente, não olhar com os olhos que você olha por aqueles que te machucaram. Você precisa ter uma postura mais bíblica, mais da palavra comigo. Você precisa ter mais vida de oração, mais vida de jejum. Queridos, o jejum na nossa vida se tornou um artigo de luxo. Achamos que a igreja que deveria jejuar era a igreja do século passado, era a igreja primitiva. Jesus, ele diz assim, olha, haverá um dia que o noivo será tirado, e quando o noivo será tirado, todos eles jejuarão, até que o noivo volte. O noivo não voltou ainda, queridos. Mas nós paramos com as nossas disciplinas espirituais, é por isso que nós temos tanto problemas no coletivo. Porque as nossas disciplinas espirituais, elas não têm mais o peso que tinha antes. Hoje nós lemos a Bíblia, muitos de nós, queridos, eu acompanho isso todos os dias. Hoje nós lemos a Bíblia para conhecimento. Não mais para transformação. A igreja tem que se arrepender. A igreja deve pedir perdão por isso. Porque nós lemos a Bíblia para conhecimento, mas ela não transforma mais as áreas da nossa vida. Nós somos capazes, queridos, de pegar um microfone, nós somos capazes de pegar um grupo, nós somos capazes de pegar uma liderança, nós somos capazes de pegar um ministério, somos capazes de fazer todas essas coisas sem permitir que a Bíblia continue transformando as nossas vidas, porque nós nos acostumamos, nós precisamos ser transformados. Porque Deus só usa pessoas quebradas, quebrantadas, transformadas, moídas. É assim que Deus usa. Incapazes. É assim que Deus usa, dependentes, é esse tipo de pessoa que Deus está procurando.
Quando Deus diz assim, olha, então eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade, você está achando que é algo espiritual, no sentido de você estar orando em línguas, cânticos em línguas, é isso que Deus está falando? Sabe o que é adorar a Deus em espírito, queridos? É entender que existe uma carne que precisa ser morta, porque o espírito prevalece sobre ela. Isso é adorar a Deus em espírito. Mesmo que a minha carne precise se coçar com um caco de telhas, como Jó se coçou, mas o espírito dele disse, certamente o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor, porque não são as circunstâncias à minha volta que vão determinar aquilo que eu estou vivendo, mas é aquilo que Deus tem como promessa para mim e para os meus. Igreja, nós precisamos estar nessa posição diante de Deus. Nós precisamos virar um ano diferente. Nós precisamos acreditar, tem tanta coisa para 2025, eu estou com a minha agenda lotada de coisas, não estou dando conta de um monte de coisa que tem que pôr no papel, não tem problemas. Eu acredito que Deus vai colocar todas as suas coisas em ordem. Sabe por quê? Porque o primeiro passo quando nós profetizamos, queridos, é que Deus restaura tudo aquilo que aos olhos humanos era impossível. É o primeiro passo. Ezequiel, podem reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Se eu sei, então eu vou colocar ordem nisso, filho. Eu vou colocar ordem. Eu vou restaurar todas as coisas que aos seus olhos é impossível. Quantos creem nisso? Começa a pensar em quem que você já vai colocar diante de Deus, porque Deus vai restaurar isso aí. Já começa a pensar o que você vai colocar diante de Deus daqui a pouco, porque nós vamos orar, já. Deus vai colocar restauração e vai trazer restauração sobre essa questão e essa área da sua vida, porque Ele é Deus. Pastor, o senhor está querendo dar uma palavra de motivação aqui, está querendo dizer que então eu vou terminar o ano com todos os meus problemas resolvidos? Não. Estou querendo dizer para você o seguinte, sabe o que a palavra profética faz conosco, queridos? Quando a palavra profética é liberada pela nossa boca, através daquilo que o Espírito Santo está nos dando, não mudar de maneira imediata o que estamos profetizando, muda a nós. As circunstâncias ainda podem passar pelo tempo de Deus. João capítulo 16 diz assim, após ter feito a vontade de Deus, existe um tempo. Então existe um tempo, às vezes profetizamos, a coisa não muda agora, mas já mudou aqui. E se mudou aqui, queridos, é tudo que Deus precisa, homens e mulheres grávidos da sua palavra, homens e mulheres que engravidam da sua vontade, homens e mulheres que passam a gerar aquilo que está no coração dele, segundo tudo aquilo que nós temos buscado, porque ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Nós estamos nas mãos do Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele pode todas as coisas. É impossível para os olhos humanos, mas é possível para Ele. Eu creio que se as circunstâncias até 31 de dezembro agora não mudar virando para o dia 1º, em relação ao que você está orando e buscando, não mudar da forma que você espera, dentro de você algo já mudou. E quando muda em nós, queridos, é só questão de tempo. Sabe por que é só questão de tempo? Porque nós trazemos à existência aquilo que não existe pela fé. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Se mudar em mim, está tudo certo, queridos. Jesus falou assim, deixo-vos a minha paz, a paz que o mundo não pode vos dar, eu vou-las dou. Que paz é essa, queridos? Ele falou, o mundo não pode dar. Sabe por quê? Porque o mundo só dá uma paz para mim e para você se tudo estiver de acordo com aquilo que nós almejamos e desejamos. Mas Jesus está dizendo o seguinte, a paz que eu deixo para vocês, o mundo pode estar caindo, tudo pode estar complexo, tudo à sua volta pode ser um caos, mas você vai estar em paz. Sabe por que você vai estar em paz? Porque aquilo que Deus tem preparado para os seus, eu vou dizer de novo isso para você, aquilo que Deus tem preparado para os seus. Homem nenhum pode roubar de você, querido. Se você não está vivendo o centro da vontade de Deus, é porque você está abrindo mão disso. As pessoas não podem. Elas não podem. Ah, pastor, mais olho gordo, mais inveja. Ih, está nisso ainda? Vou ter que pegar uma fitinha vermelha e colocar na sua testa para você parar com o soluço? É isso que nós estamos vivendo como igreja, queridos? Nós estamos nisso ainda? Deixa eu dizer para você, sobre a sua casa não vale encantamento, sobre a sua casa está a bênção do Senhor. Mas os meus inimigos me invejam. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.
Os nossos adversários, queridos, eles sempre deixarão rastros de que não se alegram com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós estamos focados, com os olhos fitados em Cristo Jesus, autor consumador da nossa fé. Segunda coisa, queridos, quando você de fato começa a profetizar as coisas que Deus coloca no seu espírito e na sua vida, Deus começa a colocar alinhamento em ordem em você. Eu creio que muitos de nós não estamos vivendo o centro da vontade de Deus porque nós não estamos alinhados em ordem com aquilo que Ele está fazendo. Porque os nossos desejos ainda estão confrontando os desejos de Deus para cada um de nós. Por isso falta alinhamento e ordem. Você precisa se alinhar com aquilo que Deus tem. Olha, o seu líder, o seu pastor, o seu amigo, a sua amiga, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais disseram para você que então você se apega e se segura nisso. Mas deixa eu dizer para você, o que Deus disse para você? Porque você precisa se alinhar com aquilo que Ele está falando. Não com o que o ministério está te ensinando, te dizendo, te colocando, mas o que Ele disse para você. Amados, pessoas usam o nome de Deus em vão, porque na verdade elas usam como escudo para poder dizer que aquilo que elas não querem fazer é Deus quem está dizendo para não fazer, e às vezes Deus não disse nada. Deixa eu dar um versículo para você e você precisa carregar ele no seu coração. Aperta o cinto aí onde você está. Tem um versículo que diz assim: ai daquele que diz que o Senhor disse, sendo que o Senhor não disse nada. Cuidado com o que você fala quando você diz, olha, Deus me disse. Eu vou ensinar você a dizer assim, olha, eu não me sinto confortável para isso. Existe algo em mim que, assim, eu não tô sentindo paz. Traz para você, para de dizer, olha, Deus me disse, porque quando você diz assim, Deus me disse, as pessoas que estão convivendo com você não têm mais argumento, porque se Deus disse, quem somos nós para dizer que não, ou dizer que sim? Você está dizendo que Deus disse? Mas eu queria levar a igreja a um nível de maturidade essa noite, de um passo de fé em Cristo Jesus, para realmente buscar entender o que Deus disse. Você precisa saber o que Deus disse a seu respeito. Eu estou há quase 30 anos caminhando com Jesus, sabe por que eu não parei nesses 30 anos, com todas as lutas e pressões da vida que eu sofri? Porque eu sei o que Deus me disse. Porque eu sei que foi Ele. Não foram homens. Não foram homens. Deus já usou muitos instrumentos, já falou comigo de muitos meios e formas, mas eu sei o que Deus falou comigo. Então, queridos, por que nós somos imparáveis? Porque nós sabemos o que Deus nos disse, porque Ele nos deu uma graça, um dom. O que Deus disse para você? Nós temos 2 dias ainda até terminar o ano. Colocamos coisas na conta de Deus, quando Deus, na verdade, não tem nada a ver com isso. Então, quando você for questionado ou questionada a respeito de alguma coisa, ao invés de você buscar outros artifícios e argumentos, entenda o que Deus disse para você e você, de fato, terá paz naquilo que Deus está falando. Porque é assim que Ele faz. Ele sempre vai colocar alinhamento em ordem nas nossas vidas. O texto está dizendo que os ossos estavam espalhados, queridos. Eram muitos ossos, milhares de ossos. Mas a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu próprio osso. Deus não fez Frankenstein. Quando Ele levantou um exército, Ele não fez uma aberração. Ele levantou homens de fato e de verdade, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Houve ordem no processo. Nós precisamos de ordem, queridos. É tudo que nós precisamos. Dentro da nossa casa. A minha casa está desordenada porque não há alinhamento entre você e Deus. Alinha com Deus que a sua casa vai entrar em ordem. As minhas finanças não estão do jeito que eu quero. Alinha com Deus. Elas vão entrar em ordem. Sabe por que elas vão entrar em ordem, queridos? Porque Deus, Ele diz para você o seguinte: se você não tem condições de terminar uma obra, não inicia ela. Às vezes nós compramos um carro e temos que devolver, queridos, porque a gente não viu o custo disso. Às vezes a gente compra uma televisão e não calcula o custo disso, nosso nome vai para o Serasa. Então nós somos cristãos e não temos nomes mais. Não temos nome. Aí a gente quer ter autoridade no mundo espiritual e somos envergonhados. Sabe por que nós somos envergonhados? Porque nós não julgamos, mas o diabo julga. Ele aponta, ele é acusador. Nós precisamos entender, queridos, alinha a sua vida com Deus.
E todas as áreas da sua vida e da minha vida, elas vão andar de maneira ordenada. É que nós temos um estilo de vida que o mundo colocou em nós e nós começamos a entender que isso é normal. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, deixa eu dizer para você, filho, existem grupos de pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus na terra, mas existe um nível de pessoas, esses é diferente com eles. E ele diz assim: para você que almeja o episcopado, filho, ou seja, para você que almeja ser uma referência para outras pessoas, com você tem que ser diferente. Então você não deve ser dado a bebida forte, filho. Você deve ser marido de uma só esposa, você deve ser mulher de um só marido. Você deve governar bem a sua casa, finanças, emocionalmente, em todos os sentidos. Você deve dar um bom testemunho dentro da sua casa. Você deve governar bem os seus filhos. E aí ele começa a dizer para Timóteo qual que é o padrão de pessoas que são levantadas por Deus para ter autoridade na terra. Nós queremos ter autoridade, não cuidamos da nossa casa, queridos. Estamos terminando o ano, talvez ainda tenha 2 dias para você pedir perdão para quem você precisa dentro de casa, olhar nos olhos do seu cônjuge, olhar nos olhos dos seus filhos, das suas filhas, dizer: filha, perdoa, a mamãe errou com vocês, a mamãe colocou vocês em posição de vergonha, o papai colocou vocês em posição de vergonha, perdoa, filho, perdoa, filha. Nós temos 2 dias ainda para corrigir o que precisa, queridos, nós podemos começar diferente. Você tem que ter a coragem, homem. Cadê os homens dessa casa? Homem, você tem que ter coragem de trazer para si a responsabilidade da sua casa. E dizer: ó, se a nossa família está nessa condição, é culpa minha, eu sou sacerdote dessa casa. E eu não tenho estado na brecha como deveria em favor de vocês. Estou correndo atrás do pão que perece e me esqueci de vocês. As emoções de vocês estão dilaceradas. Está tudo um fiasco aqui e eu estou achando que o dinheiro compra tudo. Queridos, o dinheiro não compra tudo. Porque se comprassem, homens seriam imortais. Mas Apocalipse nos ensina: todo homem está sujeito a uma morte. O dinheiro não compra tudo. A provisão que nós temos que trazer para dentro da nossa casa tem que ter alinhamento com aquilo que Deus tem na profecia que Ele liberou sobre a nossa vida. Existe uma palavra de Deus liberada profeticamente sobre nós. Nós somos a igreja, queridos, nós não somos qualquer pessoa, nós não somos quaisquer, nós somos a igreja. Nós precisamos entender isso. Por último, quantos ainda estão comigo? Digam amém. Ou amém, né? A palavra liberada sempre colocará você em pé. Toda palavra profética liberada, vindo da boca de Deus para a sua vida, sempre te colocará de pé. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, manda o Espírito entrar que eles vão se levantar, filho. O que adianta eu ter um exército deitado? Igreja, nós não fomos chamados para ser um exército deitado. Nós não fomos chamados para sermos um exército deitados. Deus quer nos colocar de pé para guerrear. Existe um momento na vida da igreja que Deus passa em revista os que estão no exército. A pergunta que eu faço para mim, todos os dias, eu quero fazer para você, porque eu faço para mim, queridos: quando Deus passa, quando Jesus passa, como Ele encontra o meu escudo e minha espada? O seu escudo está brilhando? Qualquer dia eu vou pregar sobre isso para você. Eu vou falar sobre os escudos dos valentes de Davi. Foi um dos textos mais lindos que eu entendi sobre batalha espiritual em relação à igreja na terra. Os soldados, queridos, eles tinham seus escudos revisados todos os dias, mesmo que não houvesse batalha. Os escudos dos soldados precisavam ser polidos. Eles estavam sempre em condições de e prontos para. Agora eu falei que nem os militares, hein? Pronto para em condições de. Nós precisamos entender isso, queridos. Há quanto tempo você não arranca a sua espada da bainha? Pastor, seja mais claro comigo. A Bíblia nos fala que a palavra do Senhor ela é uma espada de 2 gumes. Há quanto tempo você não tira essa espada da bainha? Em outras palavras, há quanto tempo você não abre esse livro? Para que Deus possa falar através dele com você. Faz uma reflexão aí. Qual foi a última vez que você se debruçou diante desse livro? E falou: Deus, fala comigo.
Mas eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira diferente, Senhor, porque eu tenho usado esse livro para poder usar em relação às pessoas, ao ministério, ao chamado. Para de abrir esse livro para que você possa usar ele contra tudo e contra todos. E em seu favor, abre esse livro simplesmente para dizer: Senhor, sonda-me e conheça-me. E se existe algo oculto em mim que eu não sei, Senhor, me revela. Davi no Salmo 51 nos ensina isso. Ele diz que os ossos dele atrofiavam dentro dele, enquanto ele de fato não confessou ao Senhor o que ele precisava declarar. Deus deseja sobre a minha vida e sobre a sua vida esse tipo de unção e de graça. Então nós precisamos estar em pé como igreja. Quantos estão entendendo que Deus nos levantou para profetizar? Então nós vamos nos colocar em pé. Querido, deixa eu dizer para você. Você está entendendo o que Deus está falando com a igreja esta noite? Meia dúzia entendeu. Você está entendendo o que a igreja está recebendo de Deus esta noite? Nós vamos gastar um tempo de oração. Antes de nós orarmos, não precisa ser emocional, tá, queridos? Não precisa ser emocional. É o nosso último culto do ano juntos aqui, coletivo, último domingo. Nós vamos ter uma música. Eu quero dar um tempo para você pensar o que você vai orar diante de Deus. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Por quem, pelo que, para que você vai colocar isso diante de Deus? O porquê que você vai orar sobre isso? Pastor, eu tenho vergonha de orar. Não tem problema, queridos, eu quero dar liberdade para você. Você tem vergonha? Pastor, eu não sei orar, sou recém-convertido, estou chegando na igreja, nem ainda tenho habilidade de orar em público, não faz isso comigo que nunca mais eu piso aqui. Não vou fazer. Sabe o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu joelho aí onde você está. Tem vergonha? Quer ter um tempo de intimidade com Deus? A Bíblia diz que quando você for orar ao teu pai, entre no seu quarto, fecha a porta, e o pai que te ouve em secreto te ouvirá, te verá, te assistirá. Enquanto nós estivermos aqui, queridos, não espere por ninguém. Se você sentir de fechar a porta do seu quarto, nós vamos entender que é isso que você está fazendo. Você vai dobrar o seu joelho aí onde você está. E você vai colocar diante de Deus: Deus, faltam 2 dias, mas existem tantas coisas resolvidas ainda na minha casa, na minha vida. E eu estou dobrando o meu joelho, Senhor. E eu não tenho muitas palavras, porque eu nem sei orar, Senhor. Mas o meu joelho dobrado está dizendo para o Senhor qual é a situação que eu estou colocando diante de Ti. Queridos, eu vou deixar alvos de oração aqui depois. A mídia vai nos ajudar depois da canção. E nós vamos orar de verdade hoje. Eu pretendo liberar vocês até umas 23h30, 23h45. Vou fazer algo que eu não faço, queridos, mas eu vou fazer hoje. Geralmente a gente encerra às 20 horas, são 19h52. Se hoje nós estendermos um pouquinho, pastor, eu preciso ir embora, eu estou com a criança aqui, ela desorganiza, eu preciso ir embora. Pastor, eu deixei o meu filho, combinei com a minha família que 20h15 eu já estava lá para pegar. Você está liberado. Você vai fazer sua oração aí agora e você vai sair. Mas se hoje a gente for até 20h15, 20h20... Se a gente passar 15, 20 minutos, queridos, nós vamos ficar aqui, vamos orar um pouco. É o nosso último dia do ano. Deixa eu dizer algo para você. Você teve 363 dias para mudar o que você está buscando mudar. Se você não mudou com todos os recursos que você teve, é só por meio da oração que você vai conseguir. Ouça um burro velho. Ouça um burro velho. Ao longo desses anos, queridos, eu já vi muita coisa ser transformada por meio da oração. Eu já participei de Deus levantando, curando pessoas, libertando pessoas. Eu já vi Deus ressuscitar pessoas, trazer pessoas de volta que estavam com parada cardíaca. Eu já vi tantas coisas, queridos. E eu já vi Deus mostrar sinais. Eu já vi Deus mostrar pessoas, situações. Tudo por meio da oração. E deixa eu dizer para você. Eu estava dobrado diante de Deus orando. E eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. Muito difícil, queridos, muito difícil. É aquele momento assim que se você não tivesse uma palavra, você desistiria da própria vida e você penduraria numa corda, porque a perseguição estava muito grande.
E eu dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, eu vou ficar na tua presença até o Senhor me revelar o que está acontecendo, porque eu preciso. O Senhor não tem essa obrigação comigo, mas por misericórdia, por amor ao teu servo. E eu comecei a orar, queridos, eu fiquei um bom tempo na presença de Deus, e eu adormeci. E aí eu estou dormindo e eu comecei a sonhar com um cenário completamente vivencial. Era algo tão nítido, tão real, que quando eu acordei, a hora que eu acordei, que eu achei que eu estava dormindo. Porque o que eu estava sonhando era mais real do que quando eu acordei. E no dia seguinte eu fui trabalhar. E cada ponto e vírgula, queridos, daquilo que Deus me deu no sonho, aconteceu de maneira igualmente. E Deus julgou todos os inimigos que estavam se levantando contra a minha vida e contra a minha família, trazendo paz em tudo aquilo que era desespero para nós. Deixa eu dizer para você, Deus pode trazer à sua memória muitas coisas, Deus pode trazer esperanças ao seu coração, pode trazer visões a você, pode te dar uma palavra, e quando Ele trouxer, Ele vai dizer algo para você. Quantos sabem o que Ele vai dizer? Profetiza. Essa é a sua noite, em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você algo. Vou fazer uma oração, e se você desejar, eu queria que você repetisse após mim, amém? Se você tem esse desejo, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro, eu estou totalmente entregue ao mover da sua vontade, do seu Espírito Santo, na minha vida, para que eu me torne aquele que profetiza toda a sua palavra em relação a mim mesmo, a minha família, aos meus bens, aqueles que estão à minha volta, as minhas finanças, saúde, amigos, igreja. Eu declaro, Pai, toda sequidão de ossos possa reviver, e a partir de agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, segundo o teu Espírito, eu declaro, eu termino esse ano debaixo desta convicção, declarando cura, salvação e milagre sobre tudo que sou e tudo que tenho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga glória a Deus. Aleluia.